Fala pessoal, tudo bem? Laerte Rabelo mais uma vez aqui, tá? Para a gente começar essa live, tá? Sobre transmissão automática, beleza? Sejam bem-vindos aí, cada um de vocês, beleza? Então, o pessoal já está aqui desde as 18h30 para realmente fazer acontecer, aprender um pouquinho sobre a troca de fluido das transmissões automáticas, beleza? Pessoal que está no Instagram aí, tá? Sejam bem-vindos também, tá? Acessem lá o YouTube do Simplotech, beleza? Vamos para cima porque hoje eu tenho aqui um convidado especial para conversar sobre troca de fluido das transmissões automáticas, procedimentos, cuidados, dicas, tá? Para a gente realmente mostrar para vocês como é que se faz esses procedimentos de forma segura, correta, trazendo rentabilidade para a sua oficina, tá bom? Então, nosso convidado hoje, um cara que tem uma experiência muito grande, beleza? Em relação a transmissões automáticas, tanto os procedimentos de troca de fluido, como reparo, manutenção, diagnóstico, tranquilo, pessoal? Então, o pessoal vai chegando aí, o Ronan, o Nick, né, Leonardo, pessoal aí de norte a sul do país, sempre ligados aqui nas lives da Simplotech, tá? Simplotech, né, nosso centro de treinamento no Eusébio, lá no Ceará, trazendo os melhores técnicos do Brasil para mostrar para vocês as principais estratégias, técnicas, dicas, os procedimentos corretos que você deve realizar em diversos sistemas, tá? Para vocês terem ideia, há 15 dias, mais ou menos, o Alex Tadeu, da ARB Treinamentos, fez um treinamento lá de direção elétrica, airbag ABS, tá, pessoal? Que realmente fez a diferença. Foram muitos alunos, o pessoal aprendeu muita coisa sobre direção elétrica, cuidados, manutenção, diagnóstico de ABS, é, airbag, freio de estacionamento eletrônico, sistema de tração, sistema de estabilidade, então muita coisa boa mesmo. Pessoal, entre em contato com nossa equipe de vendas para agendar os treinamentos. Próximos treinamentos aí, nós temos dias 23, 22 e 23 de outubro, o curso de RedeCam avançado, onde eu vou falar sobre a RedeCam convencional nos veículos e a RedeCam aplicada no novo Onix, né? A rede FDCam, tá? Que nós vamos mostrar para vocês lá no curso, 2 dias, 20 horas de treinamentos, as técnicas, os procedimentos, como fazer diagnóstico com multímetro, scanner e osciloscópio, tá? No mês de novembro, teremos o treinamento muito esperado, dia 19 e 20 de novembro, treinamento de lubrificação, lubrificantes e troca de fluidos de transmissões automáticas com o meu amigo aí, Caetano, da Caetanos, né, a oficina Caetanos, que é uma referência no Brasil, tá? Ele é o nosso convidado de hoje, que já a gente vai começar a bater um papo sobre isso, tá? No outro final de semana de novembro, teremos o treinamento injeção eletrônica diesel, Toro Renegade Compass, tá? Injeção eletrônica diesel linha leve, com o Quirino, o Magno e o Marcelo, tá? A galera da M3 Treinamentos de Minas Gerais, tá? E no mês de dezembro, 3 e 4 de dezembro, teremos lá o treinamento de instrumentação e diagnose em veículos híbridos e elétricos, tá? Com o nosso mestre Frederico Bastos da T-Box, tá? Inclusive, nessa semana, desde segunda-feira, estou aqui no Rio de Janeiro fazendo a terceira etapa, tá? A terceira etapa do treinamento da turnê internacional sobre híbridos e elétricos, tá? Então, estou fazendo essa turnê aqui na T-Box, no Rio de Janeiro, e estou aqui no hotel fazendo transmissão dessa live, dessa aula técnica, porque o conhecimento não pode parar, e eu queria muito fazer essa live com vocês, essa aula técnica, chamando Caetano para realmente passar informações valiosíssimas, beleza? Então, o William tá aí desde Minas, Minas em peso, né? Valeu, William, seja bem-vindo, tá? O Hélio sempre tá com a gente aqui lá de Londrina, tá? O Matheus lá de Uberaba, tá, pessoal? Muita gente boa mesmo. Paulo Sérgio lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, muita gente boa. A galera realmente não deixa de acompanhar o nosso trabalho, tá? E Simplo, sempre nosso parceiro, Simplo, está sempre com a gente. Informação técnica é fundamental. Vamos ver nos treinamentos da Simplotech presencial e nas lives aqui nas quintas-feiras que trabalhar sem informação técnica não dá certo, pessoal. Então, por isso que o Simplo faz a diferença. Simplo realmente para você fazer leitura de diagramas elétricos, teste de componentes, diagnóstico com oscilogramas, verificação de caixas fusivas e relés através do manual Electra, tá? Verificação de código de falhas do manual
códigos de falhas, sistema ABS, sistema de tração, direção elétrica também, nós vemos no Simples, tá? Então são vários pacotes que você pode adquirir aí, tá? E quiser falar com a gente, entre em contato aí no DDD 54 3212 7084 para entrar em contato com nossa equipe, para você realmente descobrir e conhecer realmente mais informações sobre essa fantástica ferramenta que é o Simples, né? É um parceiro na oficina, tá? Então, José Aparecido, seja bem-vindo aí, cara. Muito bom a sua presença sempre com a gente, tá? Beleza? Pessoal aqui do Instagram, Douglas, seja bem-vindo. Galera aí que sempre tá junto com a gente também acompanhando. Vamos para cima, tá, gente? Então, galera de São Paulo também fazendo-se presente aqui nessa live. E, para não perder mais tempo, para a galera realmente aproveitar essa noite, essa festa do conhecimento, eu vou trazer aqui agora para compartilhar essa aula técnica, no meu convidado, né? Caetano Mecânico, um cara que é referência em diagnóstico, ministra vários treinamentos e em próximos e também já vai estar no Rio de Janeiro ministrando aqui corpo de válvulas aqui na T-Box. Então, Caetano vai estar com a gente 19 e 20 de novembro lá na Simplotech. Caetano, seja bem-vindo, meu amigo, show de bola. Agradeço demais a sua presença para compartilhar um pouquinho aqui do seu amplo conhecimento nessa área. Fique à vontade, abraço, vamos lá. Boa noite, boa noite, Ed. Boa noite a todos. É uma honra esse convite. Estamos juntos aí, passar um pouquinho o pessoal um pouco do que a gente sabe. E quem tiver algumas dúvidas, só ir lançando as perguntas relacionadas ao assunto, para não ficar tão extenso, né? A gente começa a sair um pouco muito fora do leque e aí acaba não atendendo as expectativas do pessoal aí. Mas estamos aí e show de bola. Vamos lá então, mais participantes aqui, tá, Caetano? Já a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado de câmbio automático, né? Já que você tem uma oficina de muitos anos já de mercado, né? Já está na segunda oficina, né? Já conhece bem o mercado, sabe já como é que é a questão de uma projeção, né, para esse mercado, a presença dos veículos automáticos no Brasil, tá? É muito interessante isso, porque uma pessoa que está dentro do mercado, que realmente trabalha no chão de oficina, tem muito a compartilhar com a gente, tá? Um abraço aqui para o Delmar, um abraço aqui para o meu amigo Roger, tá? Que está fazendo esse treinamento comigo também aqui na T-Box. Então, muitos parceiros que estão aí se desenvolvendo. Por isso que eu trouxe o Caetano, pessoal, para mostrar para vocês realmente que esse mercado de transmissão automática, claro, é um mercado rentável, que traz realmente rentabilidade para a oficina, mas também que requer muitos cuidados e muito profissionalismo. Caetano, conta para a gente um pouquinho da sua oficina, da sua história aí na transmissão automática e como é que você vê o mercado aí, já que você ministra treinamentos aí no Brasil todo, para mostrar para o pessoal como é que se faz os procedimentos, os cuidados, dar as dicas. Então, como é que é hoje o mercado de transmissão? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Então, Laerte, hoje eu consegui segmentar um pouco mais, né? Hoje eu trabalho mais com motores de transmissão automática, porque eu tenho retífica de motores, né? E a parte eletrônica, né? Porque na outra oficina eu tenho meu irmão mais novo que mexe mais com a parte eletrônica, trabalha mais com a parte de diagnóstico, programação, conserto de módulos, né? Então, eu trabalho mais na parte de transmissão hoje. Eu, e, eu procurei deixar um pouco. Eu separei um pouco aquela parte de suspensão, a parte. Não é que não seja um serviço rentável, eu acho que cada oficina tem que segmentar. Você começar a misturar muita coisa, você tem que ter vários treinamentos, você tem que ter vários equipamentos. Então, eu acho que para a oficina, hoje, uma pessoa que quer mexer com tudo, acaba não conseguindo porque embola muito, vamos dizer, embola muito. Então, eu acho que segmentar é a melhor parte. Tem pessoas que que trabalham só com uma linha, né? Com duas, que sejam, os Kia e Hyundai. Agora tem pessoas que já direcionam só motores ou só câmbio. E a tendência é essa, né? A tendência é essa daí, porque infelizmente você vê hoje, eu acabei comprando outro scanner hoje. Cara, é muita grana que vai. E quando você segmenta, você vai fazer aplicação, mesmo em conhecimento, como em ferramental no geral, de um segmento que você está seguindo. Quer dizer, fica mais maleável para você trabalhar. E a transmissão automática hoje,
é uma realidade, né? Hoje tem muito carro com transmissão automática, até o pessoal que tinha aquela história, né, de que não gosta de câmbio automático, queria um câmbio, sempre tive câmbio manual, mas quando adquire um automático, dificilmente volta para o manual, né? Tem vários estilos de câmbio automático também. Vamos até comentar isso aí. Não é só o câmbio automático em si, o convencional. Existem outros, né? Automatizados, CVT, que têm as suas particularidades aí. Mas é muito rentável. A pessoa hoje que queira começar com a transmissão automática, mesmo que não queira fazer a intervenção, mas iniciar aí com um bom diagnóstico e troca de fluido. E o que mais assusta o pessoal a mexer com troca de fluido é quando houve histórias que deu errado e, na realidade, numa troca de fluido que você iria, um valor bruto de R$ 1.500, você acaba tendo um prejuízo de 10 mil num câmbio. E aí o pessoal fica meio receoso com isso. Mas é só fazer a coisa certa, né? E não tem como dar errado. Interessante, né? O que o Caetano está falando, pessoal, que é você se especializar. Isso é muito interessante, porque o mercado hoje, né, Caetano, que tem veículos de diversas marcas, de diversas tecnologias, a pessoa querer ficar tirando para todo lado, isso traz uma falta de especialização, né? Porque a gente Sim. precisa hoje é a pessoa escolher uma área, como você fez, né? Você trabalha hoje diretamente com câmbio automático, né? Ou seja, você é um especialista, né? Você domina essa área, então isso é muito importante. Então é um conselho aí que o Caetano passa para vocês, que é fazer como eu posso dizer, pegar um nicho específico e você trabalhar e ser uma referência nessa área como o Caetano é. Porque se você trabalhar com câmbio, você trabalhar com alinhamento, você trabalhar com motor, você trabalhar com injeção eletrônica, você trabalhar com reparo de módulos, por exemplo, não dá. Você não vai ficar bom numa coisa. Você vai ficar um mediano em diversas áreas e pode ocasionar, como o Caetano falou, alguns prejuízos, porque você não vai estar habilidoso em todas as áreas. Isso é impossível, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora, o Caetano separou uma apresentação rápida para a gente, só para a gente guiar um pouquinho, para a gente trabalhar um pouquinho alguns assuntos, tem alguns mitos que o Caetano também pode tirar de vocês. Façam perguntas aqui no chat, estou de olho, tá? Nossa equipe está de olho, tá? E aí nós vamos, à medida do possível, vamos fazer uma live bem rápida, bem dinâmica, tá? Para a gente tirar realmente as dúvidas para vocês, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a live até com uma pergunta aqui do Roger, bem rapidinho. Uma pergunta interessante para até guiar um pouco a gente. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Caetano. O que você pode nos dizer para passar para os clientes de quantos quilômetros, em média, para se ter uma manutenção preventiva para a troca de óleo, né? Então, assim, como é que está hoje, Caetano, a relação entre quilometragem, tempo, para uma manutenção preventiva da transmissão automática, por exemplo? Tem muita dúvida em relação a isso. Tá. Ó, quanto à quilometragem, existem diferenças de câmbios, tá? A gente vai até falar um pouquinho disso. Uma transmissão automática convencional, hoje, pessoal, entenda bem o que eu vou dizer, como reparador, tá? Porque às vezes o pessoal lê o manual que algumas montadoras prevêem essa troca e algumas falam que são vitalícios. Então, o aconselhável no que a gente vê no mercado é 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros é uma troca até que segura. Câmbio CVT, você tem que adiantar um pouco essa troca aí para 30 mil, no máximo 40. E nos convencionais, a gente sempre fala em torno de 50 mil quilômetros. Ou 2 anos. Porque vai ter a questão da quilometragem e do tempo, né, Caetano? Porque depende muito se o cliente não roda muito, né? Então, vai ter que fazer esse serviço. A gente fala isso 2 anos. Você sabe que o pessoal dificilmente troca com 2 anos. Mas, falando assim, ó, falando profissionalmente, porque não adianta a gente falar uma coisa aqui para querer enfatizar uma coisa que no dia a dia não acontece. Então, 2 anos a média, mas não troca com 2 anos, mas faça quanto mais próximo disso. Passou um pouquinho de 2, 3, mas
tenta mostrar isso para o cliente, porque tem pessoas, tem clientes, ou até mecânicos, ou profissionais que sejam aí, aprendem da forma errada e da mais difícil, né? Deixa passar, o cliente deixa passar. Quando vai querer trocar, nós temos que entender o seguinte: fluido não conserta câmbio. É uma prevenção. Depois que estragou, não adianta querer trocar o fluido. Muito importante, pessoal. Olha que interessante, o fluido não conserta, velho. Né? Então, assim, começa a esclarecer um pouco a questão que muita gente pensa, né? Ah, se eu tenho um problema no câmbio, só eu vou trocar o fluido, vou resolver esse problema, né? Então, pensa que o fluido, ele é um salvador, né? Então, na verdade, tem que ser de forma preventiva, né? Então, para a gente começar aqui de forma bem interessante, bem didática, aproveitar que o Caetano separou um material para a gente, vamos falar um pouquinho aí, Caetano, dos modelos de transmissão, né, que existem, que estão rodando no mercado nacional. Conta pra gente aí. Então, pessoal, os modelos de transmissão é o que nós sempre falamos. Se existe, muita gente fala muito câmbio automático, hidramático. O que existe é assim, o hidramático era aqueles câmbios mais antigos, que era totalmente hidráulico. Porque, veja bem, automático dessa lista que eu fiz aí, todos são. Até o semi-automático, ele é automático. Muita gente fala, de repente compra um carro, né? Compra lá vamos dizer, um, um Dualógico, um iMotion, um câmbio automatizado e fala que não é automático. Não, ele é automático. Quando ele tem a mudança de marchas automática, não importa se ele é robotizado, se ele é sequencial de conversor de torque, se ele é um CVT, ele tem as mudanças de marcha automática. Você não está fazendo essas mudanças manual. Então vamos lá. O hidramático é o câmbio totalmente hidráulico. O funcionamento dele interno não tem intervenção eletrônica. São os mais antigos, aqueles Landau, aqueles câmbios mais antigos, que existem até alguns hoje aí, né? 0372, da 0200 aí, um pouquinho mais antigo aí, ainda tem muita pouca eletrônica, é uma solenoide ou outra. O automático, a gente já está dizendo, o automático, então as mudanças são automáticas, porém a diferença do hidramático para o automático é que o automático ele já tem um gerenciamento de trocas de marcha automatizado. Automatizado é porque existe um módulo, tá? Existe um módulo que auxilia nisso. São as solenoides que fazem essas mudanças aí, que ajudam nessas mudanças, ajudam no funcionamento. Isso é o que difere o hidramático do automático, tá? Vamos lá. CVT é o que eu disse, né? E requer um pouco mais a troca, um pouco mais antecipada, porque é um câmbio que aquece muito, né? Aquela correia ou corrente, independente como o pessoal chama, ela, ela, ela tende a aquecer e devido até ao mau uso. Esse é um câmbio que, se o cliente não tiver um uso bem correto, não souber usar bem a alavanca ali, ele mesmo proporciona ao câmbio uma vida útil bem menor. E pelo esforço dessa correia, a troca tem que ser antecipada. E o fluido é um fluido bem específico para ele. Se trocando um fluido errado num câmbio desse, o risco de quebra é muito grande. Então, Tá? então, Caetano, que o tipo de câmbio determina aí o maior ou menor cuidado, né? Então a gente sabe que todos os câmbios têm que ter cuidado, mas aí você Sim. falando do CVT, por exemplo, cuidado com o tipo de fluido e também no tempo de manutenção preventiva, né? Então o cliente ele tem que estar ciente que ele roda com um veículo que tem um câmbio que exige esses cuidados diferenciados e o reparador deve passar essas informações para o cliente, porque na cabeça do cliente câmbio automático é tudo igual, né? O amigo dele tem um câmbio automático que não é CVT e tem um tipo de manutenção que ele acha que deve seguir o mesmo processo. E não é bem assim. Então, primeiramente, o reparador tem que estar informado sobre isso, porque se ele não tiver também, ele não vai passar essa informação e depois passar essa informação para o cliente. Por isso que quem trabalha nessa área tem que estar muito alinhado, tem que estar muito informado e em dias com a tecnologia. Isso é muito importante. É porque, na realidade, se o profissional que for trabalhar com a gente fala simples troca de óleo,
não é bem simples, entendeu? É um serviço, vamos dizer assim, objetivo. Você trocar óleo é um serviço objetivo. Você vai trocar o óleo. Você trabalhar com transmissão, você vai ter um cuidado muito maior, que você tem vários serviços a serem efetuados de formas ali bem atenciosa para não dar um erro. E a troca de fluido é diretamente troca de fluido. Você não vai fazer uma intervenção no câmbio. Então, vai ser sempre a troca de fluido ou a troca de filtro. Porém, ele tem que saber que câmbio é esse. De repente, chega um carro na oficina, ele não sabe se esse câmbio é CVT ou não. Entende? Então, isso aí já deixa o profissional um pouco meio já desorientado. E se por uma eventualidade ele colocar um fluido errado num câmbio desse, com certeza vai ter problema, tá? E o detalhe é assim, não dá problema no elevador. Ele vai dar problema a curto prazo, mas o carro vai rodar. E aí, o que acontece? O cliente vai assimilar. Foi depois que eu fiz isso que aconteceu isso. Então, ele vai voltar atrás de você. Por isso tem que ter a segurança do que está fazendo. Para isso, é que a gente sempre fala, o treinamento, ele te abre a mente. O treinamento te ensina a dialogar com o profissional. Porque, de repente, você, não tendo um treinamento específico, você não tendo esse entendimento, você não sabe nem formular uma pergunta para você trocar ideia com alguém para obter uma boa resposta, não é verdade, Lerto? Com certeza. Não, quando você não tem o mínimo de conhecimento, você não sabe nem perguntar. Então, quando o aluno ele não pergunta, ou quando o reparador está ali sem perguntar, ele não está nem, ele não tá nem no nível de compreender, de fazer perguntas. Né? Então, quem trabalha em qualquer área do conhecimento, logicamente, estou falando de câmbio automático, mas você trabalhar com sistema de injeção, você trabalhar com parte de modo, você trabalhar, por exemplo, com a parte de acessórios, você tem que dominar a sua área, mas como a gente está falando hoje de câmbio automático, e é uma área muito sensível realmente, que qualquer erro ocasionado pela falta de informação, isso pode trazer com prejuízos enormes, que vai desmotivar o reparador, que vai acabar com o sonho dele de ter uma oficina. Então, assim, se você quer começar nessa área, se você já está dando os primeiros passos e quer realmente fazer sucesso com isso, tem que fazer treinamento. E você que já trabalha na área, quer se aperfeiçoar, tem que continuar fazendo treinamento. Reciclagem, novas tecnologias, né? Outra coisa, o Caetano participa aí, né, Caetano, vai ser em novembro também, vai ter o segundo encontro, né, o segundo aulão. Fala um pouquinho para a gente também, porque os reparadores que já têm experiência, os reparadores da área de transmissão automática, que já estão aí com suas oficinas montadas, sempre estão participando das reuniões para pegar mais informações, novidades do setor, problemas crônicos que estão sendo resolvidos por outros reparadores de outros estados. Então, existe uma comunidade que se ajuda, né? E o Caetano vai estar no segundo aulão também ministrando lá palestras para ajudar os reparadores, né? É isso, Caetano? Sim, sim. 12 e 13 de novembro, né? Lá em Natal, irá acontecer o segundo aulão. O primeiro foi em Salvador, estivemos lá também. Graças a Deus ministramos uma palestra lá. E agora eu e mais alguns reparadores, se eu não me engano, são 10 ou 11 palestras que vão ter nesses 2 dias. E o bom é que é bem variado, né? Assuntos variados aí, que abre bem a mente do pessoal. E, além de tudo, é que a gente fala, o network, pessoas que você conhece, né? Pessoas novas, porque a transmissão, não só a transmissão, mas como todo, todo o serviço, né? Ou todas as áreas, não vamos nem falar só de mecânica, ou só de todas as áreas, envolve aí certos problemas crônicos que acontecem, e de repente você tendo esse network, você tendo esse conhecimento com o pessoal, você acaba encurtando um caminho no diagnóstico. Não é dica, mas é pelo menos um direcionamento do que você vai fazer os testes. Porque se você já tem um problema meio que sempre, né, que sempre incomoda, aquele problema crônico, aquele problema que apresenta sempre naquele veículo, nada impede de você começar por ali, né? Nos devidos testes corretos, não pulando etapa, mas atentando bem aquele problema que existe. Você vê que hoje a gente ouve se falar muito em atualização de software, dá muito problema. Dá muito problema, antigamente não era tanto, porque hoje a eletrônica está muito junta, muito enraizada em toda a parte do veículo.
e de repente um software aí que já não está no seu 100%, né? E as atualizações vêm para te tirar do buraco, vamos dizer assim. E se você não tem contato, você não sabe se esse carro realmente tem uma atualização ou não, se já tem histórico de atualização desse veículo. Então, tem que estar sempre inteirado, assim como você disse. E esse aulão é um dos lugares aí que a gente faz um network muito bom. E o que eu falo muito também, Caetano, porque assim, tem aluno que confunde muito, às vezes, o aulão ou palestras técnicas com treinamentos, né? Então, eu gosto de deixar bem claro que treinamento você vai fazer uma imersão ali, você vai estar 2 dias, basicamente, no nosso caso, fazendo procedimentos no nosso curso de aprender sobre os fluidos, tipos de fluidos, cuidados, manutenção, troca de fluido, aulas práticas de um aulão que é muito importante, né? Vai estar lá com especialistas, mas são abordagens diferentes. Né? No aulão você vai ver tecnologia, você vai ver a expertise de cada reparador, ele vai te passar as informações importantes, né, das últimas descobertas ou ainda passar informações exclusivas que foram descobertas. Então, beleza, isso é muito importante. Só que tem que se fazer treinamento e participar dos aulões para se fazer essa reciclagem, como o Caetano falou. A palestra é muito importante porque, como são muitos reparadores juntos, o network, ou seja, a troca de informações é muito gratificante, é muito enriquecedor. Né? Então, assim, tem que separar o que é os benefícios de um aulão ou uma reunião de aulão e o que é um treinamento, né, que você vai estar participando de uma coisa específica, fazendo atividades práticas, até utilizando seus equipamentos, perguntando diretamente para o professor. Então é muito interessante ter esses dois direcionamentos, beleza? Então vamos lá. Caetano, e as automatizadas aí que geram muitas dúvidas para os reparadores? Conta para a gente aí. Então, pessoal, eu até coloquei aí, ó, vocês viram que eu coloquei automatizada, eletromecânico, de simples e dupla embreagem, e coloquei automatizadas eletrohidráulica, também de simples e dupla embreagem. Vamos explicar um pouquinho isso, porque o pessoal leva a automatizada como todas iguais. Sim, são todas iguais porque as mudanças são automáticas, são automatizadas, mas existem umas diferenças aí, porque algumas são de embreagem simples e algumas são de dupla embreagem. Vamos falar de um DSG. DSG nós temos aí o DSG de simples, de dupla embreagem, porém ela é embreagem seca e embreagem úmida. Então você vê, são duas embreagens, porém temos diferenças nessas embreagens. Agora, o que eu falo de eletromecânica e o que eu falo de eletrohidráulica, se você pegar um câmbio, vamos pôr um comparativo, um power shift, ele não tem nada hidráulico que faz as mudanças das marchas. Entendeu? Então ele é eletromecânica, são motores elétricos que fazem as mudanças das marchas. A embreagem, ela é acionada por uns carrinhos, mas que são acionados os carrinhos por motores elétricos. Então, nós não temos nada hidráulico ali. O que nós temos é o óleo, o fluido, dentro da transmissão, uma transmissão mecânica. As engrenagens mecânicas, tudo funcionando mecânico. E ela é uma automatizada. Então, ela é uma automatizada eletromecânica. Em comparativo, vamos falar de um dual logic. Um dual logic, ele já é eletrohidráulica. Por quê? Porque existem as válvulas elétricas que, quando a bomba pressuriza, os movimentos são feitos hidráulicos. Então, eu tenho partes elétricas fazendo o movimento hidráulico para acontecer a mudança das marchas. Por isso que eu deixei discriminado isso. Porque o pessoal pode falar dupla embreagem eletromecânica, vamos comparar o power shift, vamos falar aí de dupla embreagem
que me vem na mente, eu creio que é ele, porque os DSG já são eletrohidráulica, tá? É dupla embreagem, os dois modelos, tanto a seca como a úmida, que difere os 6 marchas do 7 marcha, existe uma mecatrônica que ela é elétrica, tem seus solenoides, mas tem o fluido lá dentro para fazer essa mudança, tá? E existe também, não sei se o pessoal tiver alguma dúvida nessas duas, do jeito que eu coloquei, tá? Para saber a diferença. Vamos lá, uma Meriva. A Meriva, as mudanças são feitas por motores elétricos. Então, eu não uso a hidráulica, eu só uso simplesmente a hidráulica só no cilindro de embreagem. Do restante, eu tenho essas diferenças, né? O Classe A. Classe A é um veículo também que é eletromecânica. Não tem nada hidráulico. O Smart, sabe aqueles carrinhos Smart? Também usa esse sistema. Então, existem essas diferenças de uma da outra. E o Então, semi-automático? Oh, então, pode Caetano, falar. então, dentro desse sistema aí das automatizadas eletrohidráulicas, hidráulicas ou eletromecânicas, tem uma diversidade muito grande, que você mostrou alguns exemplos aí, e cada uma delas, o reparador ele deve conhecer o princípio de funcionamento para saber criar uma estratégia, né, de diagnóstico para fazer o passo a passo. Então, se eu não conheço o princípio de funcionamento, as diferenças e as características daquele carro que está na minha oficina, dificilmente eu vou fazer um bom diagnóstico, né? Então, isso aí é realmente uma informação muito importante. Então, essa diversidade de arquitetura de montagem, né, de tipos de transmissão dentro da mesma família, às vezes, traz algumas dificuldades para os reparadores e que assim o esquema elétrico, a literatura técnica é muito importante para você ter o primeiro contato com esse câmbio e saber realmente dar os primeiros passos em relação aos testes e procedimentos. Então, muito importante, viu, Caetano? Show de bola. É porque, de repente, Led, já pensou, a pessoa que talvez não tenha muito... Compra uma máquina ou quer fazer uma troca de fluido lá, na raça, sem saber nada a respeito disso. Vai chegar lá uma Meriva, vamos dizer, né? Ou um Palio, daqueles Palio antigos, aqueles Citimax, que tinha antigamente para trocar Sim, fluido. Olha, ele vai falar, tá, a câmbio automático troca. E na realidade não é um câmbio automático, ele é um câmbio mecânico. O DSG é um câmbio mecânico. Existem duas particularidades ali. Mas se você for colocar na ponta do lápis, existem diferenças de fluido, existem transmissões que têm 2 fluidos, né? Então você tem que saber, de repente você está trocando um e deixa de trocar o outro. De repente você não consegue se expressar para o seu cliente um entendimento para ele saber se o carro dele troca, se não troca, quando troca, por que troca, quantos óleos tem. Então, fluidos, né, de repente, deixa ser meio variado. E a informação, quando você vai passar ao cliente, se não for uma informação positiva, né, se você não passar uma transparência para ele não vai voltar e não vai trazer ninguém também. Tem que ter a certeza do que você está dizendo e na hora que ele pergunta, porque na realidade, muita gente, Lerta, até o pessoal condena até o cliente que chega na oficina, que eu vi no YouTube, que eu vi não sei o quê. Veja bem, ó, ele gosta do carro dele. Se ele está procurando informações e ele sabe lapidar essas informações, o que é bom e o que é ruim, legal. Presta bem atenção numa coisa. Ele tem um carro X lá. Ele vai pesquisar tudo daquele carro. E você tem que saber de todos os carros. Você tem que estar antenado em tudo. Quando ele chegar para te perguntar uma coisa, ou para trocar uma ideia, ou até para contestar alguma coisa, ele só estudou do carro dele. O assunto é só o carro dele. O tempo verdade. dele direcionou só para o carro dele. E nós não, né? Temos que saber de todos, porque vai sair um, vai entrar outro, que estudou o carro dele e já é outro carro. Essa é a É dificuldade. verdade. Por isso que tem que ficar atento, tem que estudar e saber o que você vai falar para o cara. Porque eu passo por isso. Quando eu começo a passar informação e você vê que o cara mudou o semblante, ele já sabia de tudo aquilo que ele pesquisou e eu bati em cima. Você entende? E você consegue ver isso
só no semblante do cara que realmente ele já estava por dentro, né? Ou seja, ele já estava sabendo e já chegou para saber o quanto você passa transparência e confiança para ele, né? Porque na voz do reparador tem duas coisas: transparência, eu sei o que eu estou falando, e autoridade, no sentido de que eu domino isso. Pode falar, pode perguntar que eu te falo. Então, assim, é por isso que aquela questão que você falou lá no começo. Se especializar numa área é muito importante. Porque se você não fizer isso, você não vai dominar aquilo e vai passar insegurança para o cliente. E ter prejuízos, que é o pior ainda, né? Sim, e quando tem prejuízo, aí desanima, porque veja bem, é o que eu falei, de repente o cara tira por base um prejuízo que um amigo teve e acaba desmotivando, e na realidade foi falta de preparo, tá? Falta de preparo. Caetano, e essa transmissão aí semi-automático, como é que é isso? Então a semiautomática é umas transmissões um pouco mais antigas, que eles retiraram só o pedal de embreagem, né? A alavanca ficou lá. Você já teve a oportunidade de andar com algum veículo desse? O Classe A era assim, né? Classe Alguns A. Classe A é assim. É, Corsa, tem um Corsa que é dessa transmissão. Ele é praticamente um Easytronic, mas ele tem alavanca. Tem esse que eu falei, o Palio, antigamente, eu nem me lembro, para ser sincero, eu não vou falar o ano, né, para não falar Hum. errado, mas eu creio que foi coisa de 2002, por aí, eu acredito, que era o Palio Simatic. Ele tem Hum. alavanca. Conforme você levava a alavanca, os sensores sentia e engatava as marchas. E quando você já acionava a alavanca, ele já embreava o veículo. Então, tiraram o pedal de embreagem e deixaram a alavanca. Esses Nossa, são os cara. semiautomáticos. É mole. Que coisa, hein? Beleza, vamos lá então, dando prosseguimento, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos fluidos. Ó, isso aí gera muita dúvida. Vamos falar um pouquinho aí no próximo slide. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá, Caetano. Olha que legal. Isso foi a pergunta que o nosso amigo fez lá, né? Isso. Fluido. O fluido é trocado se acaso o cliente te abordar, ou quero trocar o fluido, mas quando eu vou trocar esse fluido, né? Por tempo. Tá aí, ó. Fluido é para ser trocado por tempo, por quilometragem, aquecimento que a gente está dizendo aí. Eu vou ler tudo, depois a gente vai falando por partes, ó. Então, ó, por tempo, quilometragem, aquecimento, uso severo e contaminação com fluidos, né, incompatíveis. O tempo, que a gente fala, eu sempre aconselho a trocar, em média, entre 2 a 3 anos. Então, é uma média legal. Se você colocar aí uma pessoa que rode pelo menos 2.000 por mês, né? 2.000 por mês aí já vai dar 24 mil em um ano. Em 2 anos, vai dar 48 mil, é a média, é 50 mil quilômetros. Tá? Se Ótimo. roda um pouco menos, que você estenda um pouquinho para 2 anos e meio e tal, vai bater sempre mais ou menos a média de quilometragem com o tempo. Quilometragem em torno aí de 50 mil, tá? Mas veja bem, existe só uma ressalva aí, que tem certos veículos que usam óleos mineral e uns sintéticos, tá? Os minerais, aconselho se trocar antes de 50 mil, até antes, tá? Vamos colocar aí, coloca pelo menos uns 40 mil. E os sintéticos, você pode prorrogar ali de 50 a 60 mil. É uma média, tá? Não é exato, é uma troca segura. E os CVTs, como a gente falou, que falei que é uma transmissão que aquece muito, ó, seria bom trocar com 30 mil quilômetros. Ótimo. O que vamos falar de aquecimento? Aquecimento, pessoal, é um erro muito grande que o profissional tem de quando ele se faz uma troca de junta de cabeçote ou um motor que acabou fundindo aí por aquecimento, né? Estourou o radiador. E esse aquecimento, a transmissão também sofreu. A transmissão ela teve também esse próprio aquecimento aí e o motor. E aí, de repente, o motor chegou a fritar lá, né? Aí o cara retifica o motor e não fala para o cliente que tem que ser feita a troca aí do fluido nessas circunstâncias que esse carro sofreu.
E aí o cara sai dali com o motor novo, daqui 4 meses estraga o câmbio também. E aí ele fala, tô azarado, né? Fundiu o motor, agora fundiu o câmbio. Mas na realidade, o profissional aí que não colocou ele no caminho correto. Porque esse fluido já virou verniz, esse fluido perdeu as propriedades dele. E não tendo essa propriedade, e com um motor novo ainda para empurrar melhor, acaba se perdendo a transmissão também. Então, nesse momento da instalação do motor, já se deve fazer a troca do fluido. O Olha que carro. interessante, né? Os sistemas, eles estão relacionados entre si. Então, às vezes o cara fala que, sua transmissão não tem nada a ver com o motor, ao contrário, né? Nós temos até a parte, tá falando da parte mecânica, a parte de aquecimento, mas a parte eletrônica também tem uma relação entre si, né? Então, você às vezes tem um veículo que está dando trancos, né? Que isso é só para a gente só expandir um pouquinho o pensamento, que o cara pensa que pode ser transmissão, mas pode ser um problema no motor, né? Então, assim, ter essa visão sistêmica do veículo também é interessante. Então, o cara ele tem que, quando faz um diagnóstico, se tem um especialista em motor na oficina, chegar junto, conversar com ele, né, para trocar ideias, porque tem que saber que o funcionamento ideal do câmbio, né, suave, sem trancos, ou ainda, como posso dizer, a questão de trancos e também patinação, está relacionado também ao bom funcionamento do motor, né? Então, isso é Sim, muito importante para deixar bem claro. Agora, interessante, Caetano, que muita gente fala, tem a questão do óleo que não precisa ser trocado, né? Então, existem ainda muitas dúvidas no mercado em relação a essa troca preventiva do fluido em relação a tempo, quilometragem, e já já você vai falar um pouquinho de uso severo, de como utilizar corretamente esse câmbio, que o próprio cliente que está nos assistindo também tem muitas dúvidas em relação à correta utilização do câmbio no veículo que ele acabou de comprar com transmissão automática, porque muitas vezes o cliente ele sempre andou com o veículo com câmbio manual e aí passou para câmbio automático devido ao conforto, segurança e tal, e não está ainda com comportamento ou utilização adequada desse tipo de veículo. É muito interessante, né, essa live para vocês que estão aí assistindo tirar essas dúvidas. Aproveita, pega o link do YouTube aí, já marca, já passa para o colega que vocês querem que aprenda também com um profissional qualificado para ter as informações valiosíssimas aqui dessa live. Outra coisa, marque na rede social, tira um print da tela, marca na rede social, coloca lá o arroba do Caetano Mecânico, arroba Rabelo Laerte, arroba Simplotec, divulguem nas redes para trazer mais pessoas para aproveitar as informações que o nosso mestre Caetano está passando para a gente, informações valiosíssimas direto do chão de oficina, que aqui sim, pessoal, tem experiência em campo. Continue aí, amigo, valeu! então aí, ó, falando então do aquecimento, a, o líquido de arrefecimento que refrigera o motor compartilha com a transmissão também. Então, se faltou água lá, fluido, né, seja de arrefecimento, faltou no câmbio também. E sempre quando você vai fazer uma manutenção, fazer uma troca de fluido, também você tem que verificar a parte de arrefecimento, porque de repente amanhã depois esse câmbio pode vir dar problema devido a um arrefecimento que não está aí suprindo essas expectativas de refrigeração do fluido do câmbio, que compartilha, né? São compartilhados ali, a mesma água de um é do outro. E essa caloria também é passada para lá. E o câmbio aqui no nosso país, ele sofre muito por isso. Na realidade, até, alerta, essa lenda aí de que não tem que trocar fluido e tal. Nos países mais frios, o câmbio tende a ter uma durabilidade maior, e até o fluido uma durabilidade maior. Você sabe muito bem que lá fora, os outros países aí, quando se troca um motor, quando se faz um motor, eles trocam o powertrain, né, que eles falam. Então, quando se faz o motor, faz o câmbio, eu troco os dois. Então, a média, uma estimativa média que eles que fazem lá, é essa. Por isso que para cá veio também essa história que não tem que trocar fluido, porque lá é vitalício dentro da média que aguenta um motor e um câmbio. E lá o país é frio, não sofre como nós sofremos aqui.
as rodovias. Então, é muito diferente. Esse uso severo que eu coloquei, eu vou até explicar um pouquinho, chegar na parte da alavanca, como a pessoa utilizar a alavanca para não ter o uso severo, mas as próprias rodovias nossas aqui, de repente, as cidades aí, muito íngreme, é uso severo. Caloria, o calor muito forte é uso severo, tá? E o pessoal ainda vai usar a carretinha e põe ali o barco, né, a lanchinha, e arrasta isso, e usa o carro para trabalhar e coloca a carretinha para puxar. É uso severo, gente. Então, uso severo tem que se trocar o fluido aí. E a nossa própria situação, o nosso calor e o nosso trânsito aqui já é um uso severo. Então, a troca de fluido, quando você perde-se as propriedades do fluido, ele já não vai lubrificar de acordo, o coeficiente de atrito é outro. Então, você já começa até a notar um desconforto, porque o fluido perde as propriedades. E você vê que tem veículos que depende, tá? Existem veículos que fica desconfortável as marchas. Não a ponto de patinar, não a ponto de dar aquele vazio. Aí já não, aí o câmbio já está, né? Já está condenado, aí já tem que fazer intervenção. Tanto é que nos treinamentos nós passamos todo o procedimento para você fazer um diagnóstico assertivo e se esse fluido tem condições de ser trocado ou não. Às vezes vai chegar veículo que você fala, não, isso eu não vou trocar. E o cliente ele vai te contestar, porque ele já tomou essa decisão que é difícil ele tomar. O cliente tomar uma decisão de trocar o fluido já é difícil. E aí ele chega lá e recebe um não seu. Então você vai explicar para ele com propriedade todos os testes e você vai provar para ele, só de ele ver do jeito que você foi assertivo e o que você está mostrando para ele, vai, não, realmente não dá para trocar. Então, aí você já tem um outro serviço. Aí já passa para ser um diagnóstico para conserto, intervenção. Se você já tem a intenção de trabalhar com isso, pô, mais uma área que você vai abranger aí. Já é outro orçamento, é outro diagnóstico, né? Um vai caminhando com o outro aí. É muito E a importante. conta, e a conta... Pode falar, Alex. É muito importante o que a gente está falando, pessoal, porque é o seguinte, olha só que interessante. Existem realidades diferentes, né? E assim, existem muitos mitos que a gente estava conversando sobre isso. E aí, mostrando com propriedade. Primeiro, forma de utilização, nosso terreno mesmo, nossas estradas, a temperatura que os veículos são submetidos, né? Quando o cliente ele usa reboque, que vai pegar uma lancha, vai rebocar outro veículo, ou qualquer outra coisa que ele faça, até pela natureza do trabalho dele, que utiliza o veículo, isso vai trazer complicações, isso vai trazer um uso severo. Outra coisa interessante também que a Caetano falou é o seguinte, é você realmente apresentar para o cliente e saber vender o seu serviço. Nós estamos falando de uma consulta, né? Você está passando uma consulta para o cliente. O carro dele precisa passar por uma avaliação de estado de fluido, que ele vai falar ainda da coloração, como é que ele vai utilizar de forma correta o veículo dele. Então, existem vários serviços que podem ser fornecidos, apresentados para o cliente, para que ele realmente tenha uma maior vida útil, vida longa para o seu câmbio, até para ele ter um rodar mais agradável e manter o seu veículo em perfeito funcionamento com um tempo mais longo. Isso é muito interessante. Mas para isso, você deve ter conhecimento mesmo, tá? Conhecimento através de treinamentos, palestras e contato com profissionais que tenham referência no mercado, tá? Então, realmente, muita coisa boa, muita dica aí, Caetano. Valeu aí. Vamos lá. Isso aí. E o que eu coloquei, contaminação com fluidos incompatíveis, é na realidade você colocar um fluido errado, você querer completar um fluido, e aí, infelizmente, não é compatível, e isso pode gerar um problema. Contaminação, não confundem com contaminação com água ou líquido de arrefecimento, tá? Quando você tem líquido de arrefecimento dentro da transmissão, não tem o que fazer, tem que abrir essa transmissão. Não adianta só trocar fluido, até porque a gente explica isso no treinamento também, e um dos detalhes aí é o material que é constituído
os discos de composite. Ele é 90% celulose, ele é papelão. E Olha aí, só que coisa interessante. Detalhe, pessoal, imagina, Caetano na live, rapidinho aqui, já tá passando muita informação bacana, muita coisa valiosa, que ele vai apresentar lá em maiores detalhes no treinamento. Se uma live dessa, rapidinho, sem a gente estar fazendo atividades práticas, né? Fazendo uma troca de ideias aqui, batendo aquele papo, vocês já estão aí pegando muita coisa boa, o pessoal aqui dos comentários estão adorando, tá? Imagina no dia do treinamento, 2 dias, pessoal, de imersão, fazendo perguntas, anotando informações, vendo o procedimento, as verificações, os testes no veículo. Então, confere lá o curso treinamento de câmbio automático na Simplotech nos dias 19 e 20 de novembro, tá, pessoal? Não perde tempo, nós temos poucas vagas, tá? Já estamos fechando a turma. Se você é aí da região do Ceará ou da região Nordeste, aproveita, entre em contato com a nossa equipe, tá? Ó, DDD 54 3212 7084 para participar desse treinamento e aprender com essa fera aí que está dando essa verdadeira aula para nós aqui, tá, pessoal? Muito bom. Aproveita aí, cliente Simplo, tem 10% de desconto no treinamento. Então, você que já tem o Simplo e quer participar desse treinamento e ver a referência na sua região em transmissão automática, entre em contato com nossa equipe para realmente treinar com o que realmente sabe, beleza? Caetano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em relação à coloração de fluido, né? Então, tem uma análise, né, do aspecto do fluido da transmissão automática que você, através da coloração, né, da viscosidade, se está espumando ou não da presença de água, você consegue fazer alguns diagnósticos, né? Então, tá aí na tela o que o Caetano separou para a gente para explicar um pouquinho, rapidamente, como ele faz essa análise, quais as conclusões que ele tira ao verificar o aspecto do estado do fluido da transmissão. Conta para a gente aí, Caetano. geralmente aí, ó, esse fluido vermelho, na maioria das vezes, ele tem essa cor do fluido novo. Porém, existe fluidos de outras colorações. Verde, azul, âmbar, né, que é aquele amarelinho. Então, existem fluidos de colorações diferentes devido a onde ele é aplicado. Mas do exemplo aí como um fluido vermelho, o fluido novo está nessa situação. O full ao lado, né, ele está parecendo um leite aí, na realidade ele fica um pouco mais puxado para uma batida de morango, tá? Quando se usa o fluido vermelho e quando se acontece de entrar água, eu vou falar água, tá, pessoal? Mas a gente fala monoetileno glicol, etileno glicol, né? Mas o líquido do arrefecimento, quando é misturado na caixa, se for um carro que tem a quilometragem mais baixa, ele fica bem cor de batida de morango mesmo ali. E quando ele já é um pouco mais, né, usado, que o óleo o fluido já está um pouco mais escuro, ele vai ficar com essa cor esbranquiçada, puxadinho para marrom, mas você nota-se que tem água. Isso não tem como é, ver mais. Muitas pessoas até arriscam quando pega de início. Não estou dizendo que não deva arriscar, desde que o cliente esteja ciente disso, com documentação e tudo mais, mas é arriscado. Que a partir do momento que você fez isso, a partir do momento que você fez a intervenção, você colocou a mão, você já tem uma responsabilidade em cima disso. E se chamar você na frente do capa preta lá, ele vai dar positivo para o cliente. Mas vamos lá. Quando ele está bem amarronzado, translúcido, vamos dizer, ele está translúcido, não está totalmente escuro, é um óleo bom para troca. É um fluido ali que está na hora de ser trocado. E fluido para troca tem que estar bom. Fluido não adianta estar ruim. Se ele está ruim, não adianta trocar mais. Como eu falei, fluido não conserta câmbio. Então, se você, no caso, pegar um óleo bem escuro, como esse, logicamente, no treinamento nós passamos alguns detalhes para o pessoal não ir 100% no escuro, que existem transmissões, que existe uma particularidade, tá? Que ela escurece o fluido e nem por isso ele não está apto para troca. Então, tem técnicas também aí que não se deve ir só pela coloração. Ela vem seguida de muitos procedimentos
para você poder condenar uma troca de fluido ou uma transmissão. Mas o básico, o de imediato que você precisa verificar é isso. Numa transmissão, exemplo, que já contaminou com água, esquece. Aí já é um diagnóstico certeiro. Agora, quanto à coloração mais escura, existe aí outros meios também para você validar isso. Não é só essa informação, entendeu, Lerdo? Existem validações junto a ela para você ficar bem seguro do que você está fazendo. Show de bola, Caetano. Rapaz, é uma enciclopédia, rapaz. O homem é bom mesmo. Gente, olha só o quanto de informações nós temos aqui, tá? Aproveitar esse momento. Tem o Francisco lá no chat está perguntando o pessoal da produção novamente o número para entrar em contato para fazer parte do treinamento de troca de fluido de transmissão automática. Coloca aí na tela de novo. De novo aí, pessoal, ó, DDD 54 3212 7084. Entre em contato com nossa equipe, faz tua inscrição e fica aí próximo dessa fera que está chegando aí nos dias 19 e 20 de novembro, lá na Simplotec, Eusébio, Ceará, tá? Não perca essa oportunidade. Últimas vagas. Caetano, continuando a sua aula, que realmente aí é uma aula de primeira. Me fala um pouquinho aí, fala para o pessoal que está participando aí do nossa aula, do nosso chat aqui, tá? Quais as funções principais que tem o fluido da transmissão automática? Muita gente pensa que é só a questão de lubrificar, que é só a questão de fazer a transmissão de força, mas tem muita coisa, né, outras coisas que o fluido faz no sistema de transmissão automática. Conta pra gente aí, vamos ver no slide. Então, pessoal, para mim tá bem apagada a tela aqui, Larry. Deixa eu aumentar aqui. Dá mais... um zoom vamos deixar com mais um aí, Ou dá um pessoal. zoom, você pode ir perguntando aí e Pronto, vou você apresentar para pode você. ir Vamos falando, lá. eu vou falando. Primeira coisa aqui, Totalmente... Caetano, ó, arrefecer, tá? A função de arrefecimento. Como é que ele faz isso? Então, pessoal, é isso aí. Agora melhorou. O que acontece? De repente, o fluido, ele leva o calor das peças móveis para o trocador de calor. Então, se eu tenho um trocador de calor, eu estou trocando o calor. Ele está lá fora, ele está refrigerado. Quem está levando esse calor para o trocador? Não é o fluido? O fluido está quente, ele está saindo quente e está entrando na transmissão refrigerado. Então, quer dizer, esse calor é transferido pelo fluido. Porque muita gente pensa que ele só refrigera. Mas espera aí, como que o calor vai lá para o trocador? É uma analogia, mas até às vezes você tem que parar e pensar. Essa troca de calor é feita por ele. Se ele não passar no trocador de calor, se ele não levar com ele a caloria que está gerando lá dentro, nada retira essa caloria de lá, né? Então, ele está refrigerando, entrando frio, mas ele saiu quente, então ele arrastou esse calor para lá. Perfeito, né? Perfeito mesmo, ótimo, exatamente, porque ele vai ser o agente transmissor, né, disso, ele vai levar para o trocador de calor, sem ele não vai acontecer isso, então realmente uma das funções dele é fazer a questão do arrefecimento, beleza. E aí está marcado, ó, arrefecimento, olha na frente está escrito lá, ó, transmissão de força no conversor de torque. O conversor de torque é a peça que mais se aquece no câmbio automático, tá? E logo que o fluido, porque lá dentro você tem um acoplamento hidráulico, o óleo está se esfregando lá dentro, basicamente, para ficar uma forma simples de explicar. Ele já sai de lá e vai para o trocador de calor. Então, ele retirou aquele calor que foi gerado lá e foi para o trocador de calor. Por isso que na frente está o conversor de torque, que é a peça que mais se aquece no câmbio automático. Perfeito, olha só que interessante. E a questão e a função de lubrificação, como é que se dá? Me conta pra gente. A lubrificação, como, né, muita gente já sabe, que é a parte para você não ter atrito entre as peças, né? Tanto rolamento como buchas. Se você não tem uma boa lubrificação, porque o fluido, o óleo de motor, tudo que se faz
em lubrificar, ele cria um filme entre uma peça e a outra. A bronzina não encosta no virabrequim, assim como as buchas não encostam no eixo no câmbio automático. Existe um filme de óleo ali. Então, ele tem que ter a lubrificação, ele tem que ter a viscosidade correta. Por quê? Por que nós temos aí, eu vou usar de exemplo motores, que é mais fácil do pessoal entender. Por que alguns motores nós temos 20/50 e alguns motores nós temos 0,20? Você concorda comigo que se eu colocar um óleo 20/50 no motor que usa o 0,20, eu vou ter uma folga para esse motor 0,20, que o óleo 20/50, ele não vai fluir, ele vai, tipo, topar naquela folga. A folga é muito pequena para ele. Então, não vai ter uma fluidez. E ele necessita de ter uma fluidez ali. A transmissão é a mesma coisa, por isso que estamos falando para se atentar no fluido usado, porque, de repente, uma transmissão mais antiga usa um fluido mineral e uma usa um sintético, e as novas tecnologias vão saindo veículos com fluidos específicos, porque o funcionamento também é específico. Então, tem que se atentar muito a isso. Até a questão do sintético mineral, a questão também do quanto esse fluido suporta altas temperaturas, né? Será que ele consegue, Sim. se você fizer essa troca de forma que você não tem essa informação, vai acontecer de uma oxidação do fluido, ele não vai aguentar aquela pressão, aquela temperatura. Então, todo o fluido ele tem que ser realmente o específico para aquela transmissão. E agora, Caetano, me diga uma coisa, e o fluido também é um agente de limpeza da transmissão, é isso? Sim, o fluido, ele consegue arrastar aquelas borras, aqueles materiais que ficam submersos, ou ficam nas paredes, né? O filtro. Por isso que, veja bem, um detalhe que eu ouço muito, o Lerto, o pessoal fala, mas quando eu vou trocar o óleo, o fluido do câmbio, e eu não tenho filtro para trocar, eu não troco o filtro, e como é que faz? Tem que abrir a transmissão para trocar esse filtro, porque, na realidade, todo câmbio tem filtro. Alguns você tem acesso e alguns não. E alguns têm 2 filtros. Esse que não tem acesso, a limpeza que está dizendo das engrenagens, dos freios, porque ele consegue fazer essa varredura desse material, porque na realidade a sujeira fica suspensa no fluido. E quando você faz a troca com baixa quilometragem, você está trazendo essa sujeira para fora. Você está colocando vida nova lá dentro e junto com o fluido vem as partículas. Então você está tirando uma parte, você está melhorando o serviço do filtro. O filtro não vai ficar saturado. Então, depende a quilometragem que você troca, você está dando uma vida mais útil para esse filtro e para a transmissão também. Por isso que tem que ser trocado. Agora, não adianta você chegar com 250, 300 mil quilômetros e querer trocar. Com 150 mil quilômetros e querer trocar o fluido. Já está entupido o filtro. Se ele não estiver entupido, o que vai acontecer? Esse óleo está degradado. Esse óleo tem verniz. Quando você coloca um óleo novo lá dentro, ele vai fazer a limpeza, vai entupir o filtro. Aí vão falar que a culpa foi sua. Por isso que muita gente troca e aí entope o filtro. Mas porque o óleo novo ele tem o poder de limpeza que o fluido antigo não estava tendo. Nossa, cara, que informação. Então, assim, interessante. Se você não tiver atento a esses cuidados, vai acontecer isso que você falou. O veículo estava funcionando ali, porque já estava adaptado ao fluido velho, que já perdeu as propriedades, já tinha uma viscosidade específica depois de tanto tempo rodando. Quando você troca o fluido, pode acarretar uma série de inconveniências, inclusive entupição do filtro, e o cliente vai associar isso, logicamente. E mais importante, né? Ele falando nisso, pessoal, o Caetano, no treinamento nós vamos realmente, já selecionamos veículos que nós vamos usar para os 2 tipos de filtro. Um que você vai ter acesso ali, sem precisar desmontar, e outro que você vai ter que fazer uma desmontagem
para ter acesso a esse filtro. Então, nós vamos ver as duas possibilidades aí no treinamento. Por isso que é muito importante quem tiver interessado participar para ver na prática um pouco do que a gente vai ver na prática que a gente está vendo aqui na live, na aula, tá? E Caetano, me diga uma coisa. E ele, fora tudo isso, ó, arrefecer, lubrificar, limpar, ainda faz a vedação, é isso mesmo? Sim, o fluido, se notas assim, talvez o pessoal pode até ter ouvido falar aí, ou já ter presenciado, tem certos veículos que talvez frio, um carro já bem rodado, você vai engatar, ele não sai, ele tem que aquecer um pouquinho para sair. Por quê? As vedações elas estão ressecadas, e acontece caso você trocar o fluido e ele voltar a rodar novamente. Lógico, entenda que eu disse, com ele frio, ele tem aquele delayzinho para sair, depois já melhora. Essas vedações estão ressecadas e o fluido ele tende a ajudar nessa vedação, tá? Ele tende a ajudar na vedação dos anéis, tudo, que o fluido contaminado, o fluido velho, não tem propriedade. É a mesma coisa que você pôr um olhinho bem fraco com um óleo mais encorpado. Então ele ajuda também. Por isso que às vezes, só na troca do fluido, você tira alguns detalhinhos que o câmbio tem, tá? Sem a necessidade de você ficar colocando isso, colocando aquilo lá dentro. Por quê? É, quando essa montadora, ela pediu para alguém fazer um fluido para ela, ela passou as características daquela transmissão. E esse fluido já tem todo o pacote de aditivos, já tem tudo. Por isso que você tem que sempre tomar cuidado com o fluido que você está colocando. Nossa, então olha só que interessante. Mesmo o Caetano deixou bem claro lá no começo da aula que fluido não é para não fica resolvendo defeito de câmbio, não é isso. Mas é lógico e é evidente que algumas coisinhas, alguns detalhes, alguns ajustes mais superficiais, mais finos ali, a troca do fluido vai fazer esse complemento, vai resolver. Mas é como o Caetano falou, essa ideia de eu vou resolver esse problema trocando fluido, isso não é bem correto. Você tem que estar o câmbio funcionando adequadamente. E para que isso aconteça, você da oficina, você cliente dono de carro, tem que trocar o fluido na quilometragem certa ou no período certo, já que você não roda aquela quilometragem, né? Inclusive, para os proprietários, nós temos aí uma informação muito importante que o Caetano vai passar agora, que é a questão da posição da alavanca, as diversas posições da alavanca geram muitas dúvidas, né? Qual delas eu vou utilizar no momento certo? Então, tem um conhecimento muito superficial sobre isso. E a falta desse conhecimento podem fazer com que o próprio cliente ou o próprio reparador botem um defeito no veículo ou danifiquem o próprio câmbio com procedimentos errados. Então, fala um pouquinho para a gente aí, Caetano, da questão das diversas posições da alavanca de mudança que nós vamos ver aí na próxima tela. Vamos lá. Pessoal, sobre a posição da alavanca, é um caso que o pessoal, a maioria ainda hoje, nem usa, né? Ou não sabe usar. E também não é assim, não é muita culpa do pessoal que tem o veículo, porque acaba comprando um carro automático naquele embalo, acaba colocando no D e sabe que ele vai andar, e na realidade seria o correto ter pelo menos ali uma didática, uma explicação dessas posições, o momento correto para essa transmissão não sofrer, que sofre bastante. O P é de parque. Então, sempre com o veículo parado, você coloca na posição P, ele não vai se locomover, que eles têm uma trava mecânica que esse veículo não vai se locomover. Mesmo ele estando funcionando, ele não se move. Porém, essa é uma trava de segurança. Ao estacionar o veículo, se deve sim, quando você chega com o carro no D, o correto é você parar o veículo, aciona o freio, né? O freio de pé ali, né? Coloca em N, puxa o freio de mão, carro automático tem que estar com o freio de mão 100% funcionando.
É prioridade. Puxa o freio de mão com ele no N, tira o pé do freio, para ele se apoiar no freio de mão. Aí sim, você vai levar a alavanca de N para P. Nesse momento, o carro já está apoiado no freio de mão, e esse P é uma segurança. Não se apoia, não se coloca em P, tira o pé do freio, o carro dá aquela descida, dá aquela travada, porque dentro tem uma catraca. Se pino caiu aqui, o carro faz isso, apoiou. Quando você vai tirar, você nota que quando você puxa a alavanca, ela dá um soco, ela dá um estouro, assim. Esse choco você está arriscando a quebrar uma peça, uma lingueta de aço mecânica que tem lá dentro, tendo que abrir a transmissão devido a isso. Só porque estacionou o carro com o peso do veículo apoiando nessa trava, que não é para isso, é de segurança. Ele tem que se apoiar no freio de mão. Entendeu? Então é o seguinte, pessoal, atenção. A gente vê muito isso, viu, Caetano? Usar a trava do parque para imobilizar o veículo, para segurar o veículo no aclive, no declive, entendeu? O pessoal usa, né? A gente já vê muitos, já vi até, né? E isso não é correto porque realmente isso não é um imobilizador do veículo. Na verdade, e muitas histórias, assim, existem muitos casos semanalmente nas oficinas de quebrar aquela travazinha do parque, porque é só um dispositivo de segurança que não vai substituir, nem deve ser utilizado para isso em relação ao veículo. É freio de estacionamento, freio de mão, para depois utilizar a alavanca na posição P. Isso aí é muito importante, deixar isso aí muito alerta. Beleza, Caetano? É isso aí. Então, pessoal, a posição R, logicamente, nós sabemos que o R aí é para você ter o veículo movimento para trás. Não tem esse muito o que falar dele, mas só coloque o carro no R quando ele está totalmente parado. Ele não tem que estar rodando nada, ele tem que estar totalmente imóvel, tá? Por isso, bem por isso que também existe uma particularidade aí, que o R, depois do R vem o N, né? Porque se você está em D, se você for engatar R, ele tem que passar pelo neutro primeiro, para tranquilizar, né, os ânimos ali, para depois você usar o R. O N, ele já é nessa escala para já passar por ali e deixar tudo em neutro. Porém, não pode estar em movimento o veículo, tá? E no P ele vai estar imobilizado, por isso que o R vem depois do P. Sempre assim, muita gente acha que divide ser o D primeiro, que eu ando mais para frente, já ouvi muito, mais para frente do que para trás, o R devia estar aqui embaixo. Não, não. Isso aí é estratégia de segurança que o carro vai estar totalmente parado quando se aplica o RE. Perfeito. O N, então, é uma certa proporção, se muita gente quer desengatar o carro quando está no semáforo, quer colocar no N e tal, não tem essa necessidade, tá? Ou o sistema já é projetado para isso. Agora, se você está no engarrafamento, você vai ficar muito tempo parado, quer ficar com o ar-condicionado ligado, aí sim, como você vai ficar muito tempo ali, você pode sim colocar o carro em N, se o freio de mão tiver, puxa o freio de mão, pode deixar em N, pode deixar em P, tanto faz aí, tudo bem. Aí eu também já não aconselho deixar em D, né, sendo que você sabe que você vai ficar muito tempo parado, ou para conversar com alguém, e o carro funcionando, e o carro em D, não tem a necessidade. Você tem a opção de colocar no N aí, no N para ficar mais tranquilo. E o D, pessoal, que é o caso mais complicado, né? Porque você coloca em D em todas as situações, e na realidade não é bem por aí. Na realidade, se você for fazer um esforço maior, você tem que colocar, tipo, numa primeira. Você vê que todas as alavancas têm primeira, tem L ou tem o Tiptronic. Então, você vai fazer um esforço, que nem a gente falou lá, vai arrastar uma carretinha, vai sair com peso, o carro está bem pesado, bastante gente dentro. Saia em primeira manual, não saia em D. Tem diferença D para primeira manual. Dentro da transmissão, existe lá umas particularidades lá, que é uma outra embreagem que auxilia, que reforça isso. Então, você coloca em primeira manual.
podendo sair em primeira, manual, podendo passar por segunda, por terceira, ou passar consecutivamente, vamos dizer assim, aqui nesse segundo conjunto aí, né, da alavanca, que tem 1, 2, 3, 4 e D. Pessoal, você pode sair em primeira e você pode passar na segunda, na terceira, na quarta e pôr no D. Você não vai engatar uma marcha atrás da outra, o câmbio vai engatar no momento correto. Você fez o esforço na primeira, aí fala, não, então eu tenho que agora passar até a quarta manual para depois eu pegar uma velocidade e depois em D. Não. O esforço é na primeira. Saiu, embalou, põe uma segunda, ou pode levar ela lá em D, consecutivamente, que não vai acontecer nada de irregular no câmbio. O correto é que você utilize ela em primeira manual quando você está aí com peso excessivo. Um esforço que você vai fazer a mais aí. Show de bola. Show de Outra bola. explicação, Alert, rápido, Hum, que essas marchas proporcionam, é porque quando você coloca uma quarta, né, no 4 ali, ó, ela vai engatar primeira, segunda, terceira, 4, a quarta marcha. Se você tem o D depois de uma marcha, ela é 5 marchas. Naquele hum, outro, no outro que você vê, da esquerda para a direita, hum. 1, 2, 3, D. Então, esse câmbio, ele tem 4 marchas. Não quer dizer que aquele câmbio PRN, D, 2 e L tenha 3 marchas, tá? Porque existe casos que é assim, porém, a L é low, é a primeira manual, a segunda, geralmente, o pessoal usa quando para rodar em neve, quando você está com o carro encalhado, ele já sai em segunda para não ter uma força para patinar. E aí o D é de condução, o D de drive, existem as situações. E você vai usar também muito isso quando você estiver numa viagem, suponhamos que você pegue uma serra e você está carregado, e você está subindo em quinta marcha, teu carro é quinta marcha. E aí ele fica quarta, quinta. Por quê? Ele volta a quarta, a hora que ele pega uma rotação, tá subindo, a hora que tá no topo, o motor aliviou, respirou e põe em quinta. Só que aí a quinta é pouco. Ele roda um pouquinho em quinta e começa a cair e volta a quarta. Você está acabando com o teu câmbio. Toda aplicação que você está tendo ali, você está gerando calor e você está acabando com o câmbio. O que você faz? Se você tem a quarta opção, você põe a quarta marcha. Ele vai ficar em quarta? Não, ele vai inibir a quinta marcha. Se você não tem a opção na alavanca, você vai no Tiptronic, que nem é aquela última lá, e vai no manual e reduz para quinta no manual. Show de bola, é a mesma função. Ele não vai colocar a quinta, você coloca a quarta nessa situação. Se o carro for 6, você coloca a quinta, e vice-versa, vai ficar na marcha de melhor funcionamento para você não acabar com a transmissão. Porque, Caetano, essa questão de, no exemplo que você falou, foi para a quinta, depois caiu para a quarta e tal, isso vai gerar um aquecimento muito grande no fluido, né? Isso pode danificar gravemente a transmissão, né? Eu vejo muitos casos, Caetano, ficar em ladeira, ficar em aclive, mantendo o carro com o pé no acelerador, né? Isso aí realmente é muito prejudicial para a transmissão. Manter-se o carro subindo lá, né, no aclive, pelo acelerador, deixa em drive e fica segurando. Se você pegar o scanner, por exemplo, você vai ver que a temperatura do fluido está aumentando muito forte, né? Então, assim, essa forma de condução é muito severa, é muito prejudicial para a transmissão. E a gente vê muito esses casos, viu, Caetano? Sim, o que você não pode, porque assim, veja bem, quando você está num aclive, mesmo que você está parado, que você está num semáforo, alguma coisa, quando você está com o pé no freio, a transmissão ela se comporta de um jeito. Quando você está acelerando, ela se comporta de outro. Então você não pode acelerar. Na marcha lenta, pé no freio, é uma condução. E Interessante demais. esse acoplamento, engata, desengata, como a gente falou, gera calor e gera uma patinação. A hora que acopla, o câmbio automático não acopla de uma vez. Se ele acoplasse de uma vez, ele ia dar um soco. Então ele acopla e patina, acopla e patina. Quer dizer, na verdade, ele patina e depois acopla, né? E isso vai gerando um desgaste excessivo. Então tem que saber usar isso aí a favor
seu, a seu favor e a favor do veículo. E isso o cliente ele precisa muito que o especialista, o mecânico, o reparador de sua confiança, passe as informações para ele, né? Para ele usar o seu veículo da melhor forma possível. Mas antes disso, o próprio reparador deve ter esse conhecimento. Então é por isso Sim. que tem que estar sempre, sempre estudando, sempre se atualizando para realmente passar as informações corretas para o cliente e também, né, logicamente, fazer o serviço da melhor forma possível. Falando nisso, né, vamos agora para um momento muito desejado dos nossos alunos aqui presentes na live, tá? Os nossos participantes. Os procedimentos, né, a verificação de nível do fluido, né? Vamos ver nessa tela, na próxima tela, que o Caetano separou para a gente. Vamos ver um pouquinho aí. Vamos lá. Próxima tela, por favor. Para a gente ver um pouquinho aí a questão da verificação dos tipos, né, de verificação do nível. Vamos lá, então. Então, pessoal, aí a aferição de nível, ela é feita por vareta tradicional, todo mundo já é acostumado aí, né, com motores, né? Porém, existe procedimentos para isso, tanto de temperatura, tanto procedimentos de carro para carro, não é porque a vareta é tudo igual, é uma explicação muito ampla. Eu coloquei aí 3 modelos para o pessoal diferir que o câmbio que não tem vareta também se vê nível, pelo bujão ou pelo tubo nível. Então, são formas diferentes, mas existe, todos os câmbios existem uma forma de ver nível, tá? Alguns câmbios mecânicos, alguns automatizados mecânicos não tem o bujão, mas é um caso ou outro muito esporádico. Automático, sem exceção, todos deles têm o seu procedimento de nível. Para facilitar o seu entendimento, Caetano separou para a gente uma imagem, né, na próxima tela para mostrar um pouquinho aí para vocês alguns exemplos de como se realizar a verificação, alguns exemplos de aplicação de vareta, bujão, para o pessoal observar aí de alguns tipos de transmissão. Mostra para a gente aí, Caetano, muito interessante essas E imagens. você vê aí que a vareta ela tem as suas posições. Na maioria das vezes, na sua grande maioria, as varetas já têm ali as marcações igual de motor, e talvez você vai ver na vareta 4 marcações lá. Então é mínimo e máximo, depois tem outro mínimo e máximo. Então, o que ocorre nessa situação? É o fluido, quando está frio, ele vai ter um nível que o fluido se expande, e quando ele está quente, e geralmente na vareta já tem a sua temperatura a ser medida, tá? Quando não, ele vai ter lá o bujão, que nós falamos lá, que é o bujão lateral. Ele tem um bujão na lateral, pode ser na traseira, pode ser na frente do câmbio. Cada transmissão tem as suas particularidades, a gente fala muito disso no treinamento, né? E, e o outro é o tubo nível. O tubo nível ele tem tipo um caninho. Então o óleo, se olhando nessa imagem da esquerda, na parte de baixo, ele tem um caninho, e esse caninho, quando o fluido, deixa eu ficar aqui, aí, quando o fluido ele está faceando aqui, ele não vaza. Quando você coloca mais fluido, que ele passa do nível desse caninho, ele transborda e acaba caindo o caninho e acaba escorrendo fora, e você sabe que o nível está correto aí. Nesse caso, é aconselhável, tanto nesse caso como no caso do bujão lateral, quando você se tira o bujão e às vezes você não tem um fio de óleo, né? Tem aquele fio de óleo, você tem que acrescentar um pouco para fazer esse fio, e não só os respingos. E isso também a gente deixa muito bem claro, né, os procedimentos corretos, como se faz isso no treinamento. Olha só que interessante. São muitos tipos de câmbio, são vários procedimentos, cada câmbio tem sua particularidade, tá? Isso tudo nós vamos ver no treinamento, tá? De câmbio automático. Lembrando que, assim,
Só nessa live de agora, o Caetano passou muita coisa importante, fez várias considerações interessantes em relação à alavanca, em relação às funções do fluido, em relação a procedimentos, em relação à periodicidade de troca do fluido de forma preventiva, tá? A questão também, pessoal, da capacitação constante. Então, assim, deixar bem claro para vocês que realmente nossa proposta para essa live aqui de 1 hora e meia, é para mostrar para vocês realmente a importância dessa área no mercado de reparação automotiva e que as capacitações estão ocorrendo aí em todo o Brasil. Caetano roda aí em todo o Brasil, está vindo agora para o Rio de Janeiro, né? Já roda todos os estados. E em novembro estará na Simplotech 19 e 20, tá, pessoal? Já estamos praticamente com a turma fechada. Quer participar desse treinamento? Entre em contato com a nossa equipe de vendas aí para fazer a sua matrícula. Nós já estamos encerrando para fechar essa turma e mostrar na prática o que foi mostrado, tá, aqui nessa aula técnica. Lembrando, pessoal, que Simplotech, os treinamentos podem ser levados para qualquer estado do Brasil. Entre em contato aí com a nossa equipe, agenda de curso aí nos comentários, já deixamos aí. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe no telefone que vai estar aqui na tela, para a gente realmente levar para você conhecimento de qualidade com os melhores especialistas do Brasil. Entre em contato com a gente, DDD 54 32 12 70 84 e fala com a nossa equipe para trazer aí capacitações para a sua oficina, para levar a sua oficina para outro nível. Pessoal, Caetano, só tenho que agradecer a você, tá? Essa live, essa aula técnica foi realmente um show de aula de transmissão automática. Logicamente, o tempo não permite falar mais coisas, mas inclusive nós temos que deixar bem claro que teórica e prática tem que estar juntas, tá? A gente passa Sim. informações valiosas, mas é importante você realmente participar dos treinamentos dessa fera que está aqui, realmente disponibilizando um pouco do seu tempo e um pouquinho do seu conhecimento, tá? Então, curso de câmbio automático, 19 e 20 de novembro, na Simplotech, em Eusébio, Ceará. Caetano, me diga, passa um pouquinho aí, as últimas palavras para a galera, para dar uma dica, o que você falaria para os que estão entrando nessa área, né, que querem entrar, querem começar a fazer troca de fluidos, o que é que você diz para eles? Quais são os conselhos de quem já tem aí mais de 40 anos aí de chão, de oficina, com muita experiência, com história muito vitoriosa e que tem clientes aí muito satisfeitos? Conta para a gente um pouquinho aí. Assim, eu sempre prezo muito o conhecimento, porque se você não sabe como funciona, você não consegue consertar. Então, o pessoal que está iniciando, inicia primeiramente com o pé no chão, inicia da forma correta, não vai colocando a mão onde não deve, faça um diagnóstico assertivo, isso em todas as áreas, né? E principalmente uma área que te dá um prejuízo muito grande. O prejuízo é desanimador. Então, comece devagar, mas sempre. É uma frase que eu sempre falo, é assim, a mudança é necessária. Porém, toma cuidado, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, não adianta você querer fazer tudo rápido, se você não tiver uma direção, se você não tiver direção firme, se você tiver velocidade, não vai adiantar de nada. Por isso que o correto é começar da forma certa, com informação, profissionalismo, tá? Tem que ter a literatura, senão você não sabe nem onde você está pondo a mão, tá? O teu conhecimento, isso é seu, você tem que investir em você, né, Laerte? E tem que ter o ferramental para trabalhar. Só com a mão a gente não consegue fazer tudo, então isso anda junto. Conhecimento, a informação que a gente fala que é a literatura aí, e as ferramentas apropriadas para isso. É uma forma, é uma área rentável, depois que a pessoa começa a trabalhar da forma correta, ela se sente muito satisfeita, porque você vê o retorno, e é merecido, porque você vai ter um retorno de algo que você plantou. Então, eu sempre falo muito isso daí. Tem pessoal que talvez quer começar a torta à direita, não sabe o que está fazendo, dá errado, e muitas pessoas, infelizmente, toma esse erro de uma pessoa como exemplo, mas na realidade a pessoa não viu que ele começou errado. A pessoa não viu que ele não fez, mas fez errado. Por que fez errado? Porque ele não sabia fazer.
Se você sabe o que você está fazendo, você não entra naquela roubada, vamos dizer, né? Você não vai pôr a mão numa coisa que já está quebrando. Então, é essa expertise que você tem que procurar. E isso sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que aprender com quem tem mais experiência. Você encurta o caminho. Fazendo dessa forma, eu creio que todos vão ficar felizes no final. Não existe erro quando você faz certo. Beleza, Caetano. Ó, pessoal, reparador qualificado, informação técnica de confiança fidedigna, de fácil interpretação e ferramentas para você trabalhar. Scanner, osciloscópio, ferramentas especiais. Então, é o tripé, a tríade da tua oficina, tá? Você, reparador, tem que estar capacitado, tem que ter informação técnica na palma da mão, tá? E ferramentas apropriadas para trabalhar. Só tenho a agradecer cada um de vocês que participaram ativamente dessa live, tá? É a Simplotec, é a Simplo. Agradeço toda a equipe que disponibilizou mais esse espaço para a gente passar informação para cada um de vocês. E esse é o nosso trabalho. É informação técnica com a Simplo, para facilitar o diagnóstico, e Simplotec para trabalhar com a educação para transformar a tua oficina, beleza? Então, próxima semana teremos mais uma live, tá, técnica, com mais uma fera aqui para passar para vocês informações que vão fazer a diferença aí na sua oficina. Valeu, Caetano. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Uma boa Fui. noite a todos, parabéns a todos. Obrigado. Valeu.